Santa Mãe de Deus, ele veio! Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu estou aqui com ele, novíssimo Porsche 911 Carrera T. Sim, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Porsche com tração traseira e câmbio manual. E não dá para mudar isso no 911 Carrera T. Ele vem para resgatar uma história que começou lá nos anos 60, teve um hiato de mais de 30 anos e retorna de uma maneira que todo amante de Porsche gostaria de ver sempre. Mais do que isso, ele também pretende fazer um resgate dos donos que querem o carro pelo que ele é e não pelo que faz você parecer ser, porque essa imagem tá um pouquinho manchada. Se você não sabe, o 911 vendeu em 2025 45% a menos do que vendia em 2024. E você deve saber por quê. Eu vou contar um pouquinho disso também. Além da história e de contar sobre isso, vou te explicar como ele anda, o quanto ele bebe, o que traz de inovações na linha T e as diferenças dela para a linha Carreira, ou Carreirinha, como você gosta de chamar. Mas a Porsche não quer ouvir falar desse nome, é Carreira só. E também te contar qual o range de preços do 992, desde a base de entrada até o GT3 Touring. E te falar também qual vai ser o preço da 911, ou melhor, do 911 Turbo S e Turbo S Cabriolet. Sim, não é a Porsche, é o Porsche. Sim, tudo isso depois da vinheta, com ele, Ferdinand Porsche, Dr. Rancho Cruz de Laken. Vai! O ano era 1967, 3 anos após o lançamento do 911, e nesse período ele já se consagrava como The Porsche. E a Porsche queria dar um jeito de eliminar o 912, que era mais ou menos um 911 com um motor de 4 cilindros. Queriam colocar um motor maior, mas isso ia ficar um pouco caro. Então eles criaram o 911T de Touring, que consistia em, sim, um motor maior, mas sim, tudo aliviado aqui por dentro, tirando alguns equipamentos de série, forrações por dentro, vidros mais finos, enfim, vários insumos que estavam de série no 911 normal, não estavam mais no T. Esse alívio de peso e também o motor mais potente fez com que entusiastas da época dissessem: não, esse aqui é o Porsche certo. Mais leve, anda muito bem e tem toda a capacidade dinâmica que precede a série. O que aconteceu? Foram para o Rally de Monte Carlo com o carro e venceram. O baixo peso, a boa potência, a boa preparação, a suspensão robusta fez com que nenhum carro fosse páreo para o alemão, que tinha apenas 4 anos de lançamento. E essa série se estendeu até 1973, quando saiu de linha e, como diria o Racionais, nunca mais voltou até 2017, 34 anos depois, ela voltou justamente para recuperar esse cara entusiasta que não conseguia chegar num GTS, num GT3 e queria essa esportividade também na hora de desembolsar o valor. Mas ficou posicionado acima do Carreira, o Carreirinha que eu acabei de te falar. E trazia também, como traz aqui em 2025, especificidades que só a Porsche pode trazer. E eles recuperaram de novo o 911T, e sim, um pouquinho mais cara do que a versão Carreira. Para você ter ideia, na versão Coupé, a diferença de preço é de R$50 mil da Carreira para a 911T. E na versão Cabriolet, uma novidade também na Carreira T, essa diferença é de R$60 mil. Esse carro tem como preço base R$1.040.000, mas está cheio de equipamentos aqui também, que faz com que seu preço chegue a R$1.300.000 e lá vai pedrada. Eu também vou te contar isso no decorrer do período, mas o mais importante aqui é trazer de volta o entusiasta e não um monte de idiotas que certamente estão fazendo com que o 911 venda menos. Eu falei idiota para pegar leve, porque na verdade são criminosos, potenciais homicidas e homicidas. O que dizer, por exemplo, do gato preto que atravessou um farol vermelho em alta velocidade, embriagado e sob o domínio das drogas, e bateu
num HB20 com um senhor honesto que levava seu filho para a faculdade em plena Faria Lima. E falaram o que também sobre Igor Salceda. Ele, que teve o retrovisor abalroado por um motoqueiro, decidiu que o motoqueiro deveria ter pena de morte e jogou o seu carro em cima dele, matando-o. E também não podemos esquecer de Fernando Sastre. Ele, que foi ajudado a fugir pela mãe, estava completamente bêbado e entrou na traseira de um Sandero de um honesto motorista de Uber e também o matou. A coincidência entre os três, além do álcool e da irresponsabilidade, sim, os três estavam de Porsche. E isso pode ter sido um problema porque a mídia, ou por má fé ou por desconhecimento, simplesmente não sabia que esses carros não atingem ninguém sem alguém atrás do volante. Ele até tem um pacote ADAS, mas ele não vai sozinho, não liga sozinho. Mas no título das matérias estava sempre: o Porsche atropela, o Porsche bate, o Porsche mata. Que vergonha, hein? O resultado disso se reflete não apenas no 911, mas se você pegar o segundo Porsche mesmo, né, com a essência dos motores depois do banco do motorista, como o Boxster, que é o segundo mais vendido dessa categoria, sem colocar em pauta os sedãs e os SUVs, a queda também foi próxima dos 45%, porque em 2024 até setembro eles venderam mais de 1.820 unidades, e em 2025, somando os dois, não chega a 1.050 unidades. Uma queda bem abrupta, mas está aqui o 911T para tentar resgatar justamente aquele cliente que a Porsche quer e aquele cliente que quer a Porsche e que não fica passeando por aí com seus cabelos platinados, roupas coloridas, narguilés, combos de vodka com metanol e letras de música que não dá para colocar no almoço de domingo, pelo menos na casa de quem tem um Porsche e gosta do Porsche e sabe o que um Porsche significa. E talvez aqueles 3 pedais vão sim afastar um público e trazer de volta o outro. Vamos ver o que ele traz de inovação. Em primeira instância, você não vai reconhecer assim de cara, né? Porque a 992.2 manteve a plataforma PPM e aqui na frente é bem difícil você saber se está vindo um 992.1 ou um 992.2. Uma diferença básica do Carrera T é que aqui ele foi pintado com uma tinta especial da Porsche Manufacture e tem a versão conversível, algo que não existia antes nessa linha que foi inaugurada em 2017. E de série ele traz aqui esse lip da grade, né? Isso aqui você só encontrava no Porsche Carrera GTS, essa é uma inovação. Sim, os faróis são novos e o para-choque tem um desenho, mas isso, como eu te disse, só vai perceber quem é muito observador e muito fanático por Porsche. Nessa versão aqui, você também tem a suspensão ativa, o PSM, que abaixa a carroceria em 10 milímetros ou 1 centímetro com relação ao Carreirinha. Tem mais modificações ali do lado. Vale lembrar ainda, para efeito de conhecimento de você já ir fazendo contas, que este carro está equipado com faróis Matrix LED. Não são os LEDs convencionais e são muito legais, né? Eles contornam a pista, vão te mostrando o caminho, vão pescando o que está no seu caminho, mas custam R$19.700 extras. Essa pintura, esse prata meio azulado que remete a uma old school da Porsche, já vi alguns carros esportivos com prata parecido com isso no passado, custa R$86 mil. R$86 mil, e não é só isso. O Paint to Sample Plus, que é programa Porsche Manufacture, pode cobrar de você em algumas cores até R$189 mil. Quem que gasta R$189 mil com pintura? É muita vontade de ser exclusivo e estar no clipe errado, não é mesmo? Pois é, esse pacote externo aqui por fora com os adesivos, enfim, esse detalhe de pintura por dentro da roda em azul, custa mais R$13 mil. E essa sainha lateral aqui custa mais
R$ 8.700. De toda forma, essas rodas não são as minhas preferidas, então eu não colocaria esse pacote que obriga que você coloque essas rodas para ter essa pintura aqui por dentro, né? Aqui na roda traseira também fica até mais claro isso. Bom, são rodas de 20 polegadas na frente, com pneus 245/35 e aqui rodas de 21 polegadas com pneus, como você pode ver aqui, 305/30. Bom, como eu te disse, essa suspensão baixa um pouco a altura do carro e, como você sabe, como eu te disse no começo, ele é apenas tração traseira. Ele seguiu a norma que foi imposta quando o 911 Carrera T chegou aqui 34 anos depois de ter saído de linha lá em 73. O Limited Slip Differential ali atrás, ele é mecânico, ele não é eletrônico, o que deixa os puristas ainda mais arrepiados com isso. Eles não gostam muito de cabriolés, mas ter esse diferencial foi bem interessante. Daqui a pouquinho eu te mostro como essa capota abaixa rápido. Bom, nesse carro aqui você ainda vai ter a elevação do eixo dianteiro, justamente para você passar em lombadas, valetas e jabuticabas que acontecem neste Brasil, ou emendas maiores do que uma calçada, que elevem até 4 centímetros à frente e custa R$19.500 extras. E aqui temos também o eixo traseiro esterçante, que vira uma covardia quando você está em algum circuito fazendo uma curva contra qualquer outro carro desta mesma série, não, espécie, não, dinastia, não, desse mesmo estilo. Pode pegar aí Corvette, M2, o que você quiser, M3, nada vai gerar a força G que um Porsche vai gerar com um eixo traseiro esterçante. Esse aqui, fica tranquilo, é de série. Vamos falar de porta-malas que é aqui na frente antes de falar de motor? Vamos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha, até para o sindicato da manta acústica não ficar bravo, porque aqui não tem nada, é isso mesmo, tem o nosso querido Frank, o Front Trunk, que tem 132 litros e cabe esta mochilinha, por coincidência, da Porsche, e dá para eu me ajoelhar aqui e ficar parecendo um centauro da Porsche, mas não vou fazer isso, porque da última vez que fiz, tomei uma bela de uma bronca. Eles não gostam dessas brincadeiras, porque, como eu já te disse, o que não falta é idiota querendo ter Porsche. E se idiota voasse? Não tinha sol no Brasil. Bom, não precisamos, tá, de manta acústica, porque aqui não tem nada, não tem nenhum ruído, não tem nada, tem só ali o espaço para você colocar a aguinha no reservatório de limpa-vidros. E não, neste caso aqui, não temos nenhuma assistência elétrica, baterias, nem nada. Ah, tem um detalhezinho aqui. É do sistema de reparo do pneu. Você não precisa bater, você encosta aqui e ó. Isso, deu certo. Clac! Como se estivesse fechando um porta-joias. Vamos dar uma olhadinha ali atrás. Vou te falar do motor, não o dessa betoneira que já foi ligada aqui atrás. Quer dizer, lá atrás, aqui atrás não. Vou te contar o que mudou do Carrera anterior para esse, como ele ganhou potência, por que ele não ganhou mais potência e por que ele tem mais potência com a nossa gasolina com etanol. Antes de chegar aí atrás, eu preciso te contar deste carinha aqui, o tanque de combustível. Sim, normalmente tem 64 litros, nesse modelo aqui está com 84 litros, ganha 20 litros e te cobra R$ 1.575. Os fanáticos por técnica vão me cobrar, por que eu não falei do aumento de 20 milímetros nos discos de freio, tanto na frente quanto atrás, os dois com os 350 milímetros agora. E pinças de 6 pistões na frente e de 4 pistões na traseira. Preciso contar também que o Keyless Go, que faz com que você entre no carro com a chave no bolso, tá saindo por R$ 5.200. E só essa chavinha de frentona, pintada na cor do carro praticamente, nem sei se é a mesma cor usada na chave do que aqui. Certamente deve ser, custa mais R$ 2.500. Ou seja, só para entrar no carro, mais de 7,5 pau. Minha mãe de Deus, a capota custa mais R$ 2.500. E como você bem sabe, não vai ter acesso a este motor aqui por cima. Pela chave eu já consigo te mostrar. Aqui você vai ter acesso só a 2 ventoinhas, um 3.0 muito bonitinho aqui, e para colocar óleo
e o material, o líquido refrigerante. Se eu apertar de novo, ele vai fechar. Isso. Deixa ele subir os vidros. Vamos lá. Sim. Isso, agora eu destravo aqui. E agora vamos ver a capota baixar. Não vai esconder esta parte, que é a maior diferença que você vai encontrar do 992.1 para o 992.2. Esse detalhe aqui em vermelho. As antenas também mudaram um pouco. Não dá para negar que de noite ficou diferente. Você vai conseguir reconhecer, mas ele continua com o ciclopão aqui, né? E com as letras Porsche em alto relevo. O 911 Carrera T pintado de azul marinho faz parte desse pacote que eu te falei de 13 mil e lá vai fumaça. Bom, o para-choque também mudou aqui atrás e o reconhecimento fica fácil por causa dessa dobrinha aqui, né? Como se tivesse dobrado a roupa colocada e não tivesse dando aquela batida para passar. Aqui, duas saídas de escape, esse nicho aqui também é diferente e aqui tá pintado de preto brilhante. Bom, vamos pro motor. O 3.0 de 6 cilindros boxer biturbo ganhou duas coisas bem importantes. Intercooler do 911 Turbo 992 e turbinas do 911 992 GTS. Pois é, com 48 por 55, elas dão um pouquinho mais de pressão para esse já consagrado 3.0 litros boxer. Bom, João, se ele ganhou o intercooler do turbo e as turbinas do GTS, por que ele não tem, sei lá, 450 cavalos? Porque há uma restrição de emissões onde um compensa o outro. Não se admire em ver, por exemplo, o GTS sendo híbrido, tendo desempenho entusiasmante, mas com preocupações de emissões e de consumo de combustível, ou seja, ele está numa programação um pouco mais conservadora, por assim dizer, não tem misturas tão ricas aqui. De toda forma, são 394 cavalos, segundo a Porsche lá de fora, mas com a nossa gasolina mais etanol aqui, com mais octanagem, mais poder calorífico, por assim dizer, eles dizem que conseguem extrair 401 cavalos, assim, são 16 cavalos a mais do que tinha antes na linha Carrera e Carrera T, com 385 cavalos. O torque é de 45,9 kgfm a 1950 RPM. E ele tem um câmbio de 6 marchas. Sim, a Porsche teve um câmbio de 7 marchas, tem um câmbio de 7 marchas manual, que poderia fazer com que ele fosse mais rápido. Mas uma marcha a mais faria com que ele ficasse mais pesado. E a linha T tem por base ser mais leve, tem vidros mais finos, materiais de revestimento mais finos não, mais frágeis não, mais pobres. Eu não odeio falar essa palavra, mas é isso que acontece justamente para aliviar o peso. E esse carro, tanto na versão coupé quanto na versão cabriolé, é 6 décimos de segundo mais lento do que os seus correspondentes com câmbio PDK de 8 marchas. Tudo bem, você está trocando velocidade por prazer em dirigir. É isso, a gente passou a vida inteira buscando números, quando na verdade são as sensações que valem mais. E as sensações aqui são simplesmente avassaladoras, ainda mais nessa versão cabriolé, que tem menos isolamento acústico, e você consegue ouvir os espirros e o trabalho das válvulas aqui diretamente do lado do lóbulo da sua orelha. É simplesmente fantástico. Daqui a pouco vou te mostrar isso com capota baixada e com capota elevada. Vamos aos números. Ele faz 0 a 100 segundo a Porsche em 4.7 e nas minhas mãos de Donkey Kong no Mario Kart fez em 4.9, lembrando que não há launch control quando você tem 3 pedais ali. As pessoas que não conseguem subir escada e mascar chiclete ao mesmo tempo pode ser que tenham alguma dificuldade, mas eu vou te mostrar que é bem bacana. Ele também tem o Heavy Match, sim, você fica descendo marcha e ele vai fazendo punta-taco. Acho que eu já até falei disso, mas isso aqui não sai da minha cabeça e dominou as rodas de conversa de todos os meus amigos durante esta semana que estive aqui. Consumo, pois bem, quer saber de consumo? Compra um elétrico, compra um Taycan, compra um Cayenne híbrido, de Kwid, um Polo para não sair do grupo. Pois bem, nos poucos quilômetros que consegui andar civilizadamente na cidade sem passar uma marcha e fazer o wan-dan-dan, como se fazia antigamente com os Golfs caixa com escapamento 4 em 2, fiz 5,9 km por litro de gasolina na cidade e cheguei a 10,1 km por litro de gasolina na estrada por 65 km em que eu me comportei.
Isso quer dizer que com esse tanque de 84 litros, passamos de 840 quilômetros de alcance. Isso é muito bom porque o Brasil não é um país mais seguro do mundo, né? Não é legal você ficar parando o tempo todo com um Porsche, mas eu tenho certeza que ninguém vai fazer isso. Absolutamente ninguém vai andar a 100 km por hora durante 800 km com esse carro. Ele é simplesmente instigante. Agora vamos dar uma olhadinha lá dentro, porque ainda tem 50 mil de personalização aqui dentro, meu Deus do céu. Fora o som, que também é uma pedrada, e um negócio que eu acho que você mais purista não vai gostar. Mas quem vai pôr no clipe vai adorar. Vem ver. Vamos lá, vamos lá. Ele já se afastou um pouco. Temos aqui uns bancos 18 vias. Um animal de grande porte entrar não é um dos caminhos mais fáceis. Mas depois que tá aqui dentro, você se sente no latifúndio. Ai, como é bonito ver isso. Aqui, ó. Como é bonito ver 3 pedais aqui. 3 pedaizinhos. Meu Deus, que privilégio. Que privilégio. Vou nem falar de acabamento, você sabe que aqui é tudo confortavelmente forrado com couro. Soft touch tem também. Tem esse Race Tex aqui no volante com aquecimento, que custa mais uns 2.000 por aí. E essa combinação de cores com couro em algumas partes, especialmente aqui nas portas, essa parte aqui também, com essa costura azul, os detalhes azuis, assim como ela fora, custa 50 fucking mil reais. Minha mãe de Deus, mas isso aqui vale a pena, hein? Isso aqui fica clássico, isso aqui fica bonito, isso aqui fica de um charme sem tamanho. Bom, não podemos nos furtar de que houve uma empobrecida, sim, especialmente aqui, para ligar o carro. Poderiam ter colocado, sei lá, um botãozinho de metal, né? Ou vocês acham que é exagero de minha parte? Porque tiraram aquela chavinha. Acho que só ficou no GT3. Temos isso também. E temos também aqui que ele está com alguma incongruência com o ar e com as pastilhas de freio desgastadas. Muito porque este carro passou na mão de bastante gente, inclusive no lançamento na pista. Se você pegar os vídeos e até alguns que não são canais, né, galera que é dona de Porsche, que foi lá conhecer o 992.2, você deve ter visto que muitos aceleraram exatamente esta unidade. E aí, não tem como, né? Com 2.273 km, já está dizendo que as pastilhas estão desgastadas. Algo que em outros carros, como a AMGs, Motorsports, RS nem tanto, aconteceria com 227 km. Então até que durou bastante, viu? Para ligar, botãozinho no start, pedalzinho na embreagem, e aí você vai entender a minha crítica ao sistema de som que foi instalado aqui. Deixa eu até tirar isso aqui. Tá no verdinho? Deixa no azul isso. Isso aqui não é música para os seus ouvidos. Isso aqui é ouro para o seu tato. Sim, temos uma manopla no melhor estilo Carreira GT. Madeira, nogueira, madeira nobre. E um câmbio simplesmente espetacular. Com o dedo você troca as marchas. Segundo a Porsche, muito deste câmbio, dessa transmissão, advém da madura e competentíssima transmissão dos Porsche GT3 RS. Não que seja o mesmo, mas cabos, buchas, engrenagens, tudo muito parecido. Cara, e olha o acabamento dessa madeira, né? Se liga. Do cacete, né? A quinta série eu sei que não vai resistir à piadinha, mas... E aí pra você colocar ré, aqui ó, apertou, aqui, tirar o dedo. Por que eu não liguei a geringonça? Me explica. O que eu tô me matando aqui? Isso. Vai engatar ré, cleque aqui pro lado, ré. E aí já vem essa câmera com Smart View Surround. Isso vem junto com o Park Assist, que também custa
nada mais nada menos do que... Ai, ai. Vou até pegar minhas anotações pra não falar nenhuma besteira. R$12.000, R$5.000. É uma grana, velho. Deixa eu ver aqui no meu configurador. É tanta coisa, cara, que eu fico até meio embasbacado. Vamos ver. Model Overview. É bem caro. Tudo bem caro. Ah, esqueci de falar dos preços, né? Saiu já o Turbo S por 2.100.000 e o Turbo S Convertible Cabriolet por 2.150.000. What a pedrada, hein, meu filho? Vamos configurar aqui. Carreira T. Configurar. Continuar com a configuração. Aqui temos 1.101.000. Daqui a pouquinho eu te conto como eu configurei o meu. Deixa eu ver aqui por dentro. Estávamos falando de câmera, tecnologia, sistemas de assistência. Parque Assist, incluindo Surround View, 6.983. Mas é sempre bom você pensar que é até um investimento que vale a pena, porque ele é um carro grande, largo, é um carro maior que um Compass, por exemplo, com entre-eixos do Mobi, mas maior que um Compass, e bem largo também. Eu não sei, pode parecer bobagem, mas quando você não tem isso, você fala, porra, não tem isso? O carro não é dos mais largos, tem 1,85 m de largura, mas é bom sempre ter. Bom, tem também aqui no volante o Power Steering, que custa mais 2.300. Eu não acho que seria necessário também. E soleirinha iluminada, mais R$5.400. Deixa eu te mostrar aqui ela. Aqui para você abrir na frente e atrás. Enfim, esse pacote Racetex vale a pena. Isso aqui é de série. No fim das contas, assim, ele tem vários detalhezinhos. Aqui no painel tem um detalhezinho da marcha, ali naquele terceiro vidrinho ali, ó. Tem também o detalhezinho do câmbio automático. Quando você abre aqui, tem um pacote de iluminação que você pode colocar, que também aparece no chão o desenho das 6 marchas. Aqui tem um detalhezinho escrito MT, aqui, ó, que também faz alusão a isso, igual que eu te falei aqui no painel, que é muito bem feito, aliás. Mas enfim, tudo que me importa aqui, na verdade, para mim, é de série, né? Que é o Sport Chrono, que é o eixo traseiro esterçante, que é a suspensão ativa, que é o escapamento que você pode monitorar por aqui, o ronco dele, esse câmbio manual, que é do cacete. Não precisa também gastar R$6.000, R$7.000 com monitoramento de faixa, que é outra bobagem. Na verdade, isso aqui, que vem aqui do lado, ó, isso aqui, você bota uma criança no carro e fala para ela ficar brincando só aqui. Se der, até ela quebrar. É isso. Deixa eu tirar os alertas aqui, te mostrar o painel, que aqui foi a grande incongruência que muitos disseram. Muito porque agora você consegue olhar todos os instrumentos, né, no painel digital. Mas o contagiros, muita gente ficou triste por ele ser digital e não analógico. Ainda mais porque na última edição que Bugatti fez do seu principal carro, substituto do Chiron, eles colocaram tudo como máquinas formidáveis analógicas, como se fossem relógios mais caros. Também tem base, né? Também tem base. Bom, deixa eu mostrar como é que fica aqui por dentro com esse animal de grande porte e a capota. Ah, não, velho, não, volta. Isso. Vou ter que tirar você um pouquinho daqui
para você acompanhar, porque ele baixa os vidros, né? Agora sim. Isso. Sobe os vidros. Isso. Bom, vou colocar você de volta aqui. Viu? Confortavelmente instalado e o banco nem tá no máximo para trás. Que mais que eu preciso, né, gente? Que mais que eu preciso? Preciso do ar-condicionado que você vai ligar por aqui, ó. Aqui nesta parte, você tem comandos, atalhos, na verdade, para o ar-condicionado, de 2 zonas. Liguei o ar-condicionado, o motor já deu uma rugida, aumentando o consumo de combustível. Aqui, botãozinho do lift dianteiro, aqui para você melhorar a voz desta lenda. Aqui para desligar o controle de tração. Não faça isso, não seja um idiota, pelo menos na rua não. Aqui, pisca-alerta, e aqui você escolhe mais duro ou menos duro os amortecedores. Aqui, Drive Mode, sem aquela função Boost, que a gente já viu em outros carros, especialmente nos turbo. E aqui você tem as funções normais, normal, Sport, que aumenta o ronco, Sport Plus, que deixa tudo mais permissivo, e Wet, que ele percebe e faz com que o seu controle de tração e estabilidade trabalhe de uma maneira mais inteligente em situações de piso molhado. Bom, o que eu dizia que a aritmética, aqui a gente tem também um carregador de celular por indução, mesmo com capa ele carrega. Acho que com capa não vai, né? Ah não, tá carregando sim, ó. Potentíssimo. Aqui nós temos, isso aqui é um bilhete de estacionamento, perdão. Aqui nós temos os bancos gentilmente forrados com couro, e este tecido aqui, característico e clássico dos Porsche também, assim como acontece com os Recaro, enfim, os alemães adoram entremear seus bancos com xadrez. E aqui 2 espaços bem diminutos, coube uma caneta ali, ó. Uma caneta ficou confortável. Aqui atrás, que eu não vou demonstrar como ficam. Bom, aqui também temos esse detalhe na porta, essa forração, esse acabamento, esses detalhes com couro azul e tal em cima, custam mais 50 mil reais. Creio que vale a pena. Aqui chave de seta, aqui limpador de para-brisa, aqui os comandos da capota, aquecimento dos bancos, que também creio serem indispensáveis. Aqui um porta-copos, deixa eu tirar nossas coisas daqui, peraí. Isso. Pode servir também como porta-moedas, como estava servindo aqui. Aqui o freio de estacionamento elétrico / eletrônico. Vamos voltar tudo para cá. Se a gente for andar, a gente tira. Aqui o reloginho do pacote Sport Chrono. Esse continua com sua função analógica. Aqui, central multimídia, que a gente explorou bem no lançamento, né? Diversos ajustes de áudio, de navegação, contas do veículo, sistemas assistentes, botão acessório, controle de pressão dos pneus, carga parcial, desvio de pressão, enfim, estamos com um problema nisso aqui. Ele está apontando que nós perdemos alguns PSI. Aqui, para dirigir, modo de direção, aqui está no Wet, vamos trocar aqui para o Sport. Sistema de escape esportivo, Auto Blip, que nada mais é do que o punta-taco automático para redução das marchas, e aqui você pode subir ou descer o aerofólio. As assistências, funções adicionais, assistente de aviso de frenagem, manutenção em faixa, saída de faixa e mudança de faixa. Aqui nós temos a viagem aqui, ó. Essa aqui fez 6:1, nós pegamos um trechinho de estrada. Essa aqui fez 6:5, que fez 8, que foi o maior percurso. Boa parte em estrada também, pela média de conforto de consumo aqui. Aqui iluminação ambiente, você pode escolher a cor, brilho geral, portas, todas as partes que você quer que ilumine ou não. Aqui o banco do motorista você também consegue mexer aqui para o aquecimento, né? Qual que é o nível de aquecimento, assim como o banco do passageiro. Entrada confortável, que é essa
ele recrudesce, ele vai para trás quando você abre, quando você fecha a porta ele volta à posição normal. E você pode fazer os ajustes de banco do passageiro com os botões do banco do motorista. Legal, né? Você que manda, motora. A Porsche olhando para você. Pois é. E aqui um atalho para outras configurações do veículo. Botões de acesso, as luzes exteriores, como é que vai ser os comandos de marcha ré, sistema de bloqueio, entre outros. Aqui, todos os que já dirigiram. Dirani, deve ser o Danilo Dirani, Léo Vitor, não sei quem é, Matheus, não sei, Juliano deve ser quem, Barata, Gerson Campos e o Leandro, que é o assessor responsável pela comunicação lá da Porsche. Sport Chrono, canais de performance, o quanto você está usando de brake e o quanto você está usando de acelerador. Os pneus, aqui a medição do PSI e também da temperatura, o que é bem importante. E aqui o mapa cardíaco. Olha como é que fica o seu coração. É assim que fica o seu coração quando você está domando este monstro sagrado. Ah, você que se incomoda, ó, retrovisor eletrocrômico, tá? E luzinhas de LED aqui em cima. Bom, vamos dar uma andada, porque eu preciso te contar algumas coisas. Entre elas, que é totalmente desnecessário ter um sistema Baumeister de som aqui. Bom, vamos acionar o jogo. É isso, não precisa! Não precisa! Custa 28 mil reais. 28 mil reais. Ele já vem com o sistema Bose de série. Pra quê? Pra quê? Eu quase nem liguei o rádio só pra ver as notícias. Que música melhor que essa você quer ter? Bom, é isso. A gente não vai, lógico, sangrar o carro, acelerar igual os malucos, porque já tem até o alerta das pastilhas de freio aqui. Mas vou tentar fazer o melhor possível para que você entenda do que se trata essa belíssima obra de arte. Vamos nessa. Bom, vamos lá então, né? Vamos tirar essas coisinhas aqui para evitar os barulhos desnecessários. Agora fecha a boca e deixa só o coração, querido. Colocar meu cintinho aqui, este sim salva-vidas. Aliás, belos cintos Gentian Blue também. No final, vou fazer uma configuração minha desse carro. Saber se precisa mesmo de tudo isso. Cara, o negócio do som me pegou, cara. 28 pau por isso aqui não dá. Já estamos aqui. Quis ir no freio para liberar o freio. Vamos sair aqui já do nosso QGzinho. Até pra gente... Ai, que delícia. Reduziu, ó. Tá 20 por hora. Reduziu pra segunda. Vamos, primeira. Bom, aqui, geralmente é bom dar uma subidinha na frente. Quando chegar nos 35 por hora, ele já começa a baixar, ó. Aí pronto, já começou a piscar aqui, já começou a baixar. Cara, não vou ficar com delongas aqui, porque, meu, é um carro duro. Eu andei muito lá no bairro, não tô andando hoje para mostrar para você o quanto chacoalha lá. Justamente porque os carros da Porsche ficam de terça a sexta, né? Com a gente, não passamos a semana. Então eu preciso andar bastante com ele para chegar no último dia de devolver e já sair daqui e já devolver o carro. Para ter o máximo da experiência para passar para você. E aliás, os maníacos aí, os mais fanáticos, me perdoem se tem alguma inconsistência nas informações. Eu gasto mais parte do meu tempo analisando carros dos mortais, não de mortais como este aqui. Maravilhoso, delicioso. Esse autoblip me pega. O Heavy Match. Ó. Lombadinha. Dessa vez eu não passei na porta de casas de saliência para saber se já tinham salvo no mapa o lift da frente, igual aconteceu em outra ocasião aqui. Deixa pra lá, deixa isso pra lá, eu estou aqui para entregar ninguém. O fato é que ele consegue ser dócil, né? É um carro para todas as ocasiões. Esse carro ficou uns dias lá em casa e junto com o Mustang ainda.
E eu tive o prazer de ir buscar minha filha na escola, ir na padaria com ambos os dois. Subir à frente aqui de novo, que essa lombada parece um coqueirinho deitado. Ai, ainda bem que não raspou o fundo. Salvei, pronto. Quem passar aqui na Aldeia da Serra vai saber já. Ouviu isso? Tchau! Tchau! Todas as situações com esse carro são boas, velho. Tirando as lombadas, óbvio. Ó. Que gostosinho de andar, né, meu? Olha, vou te falar. Assim, a inclinação do volante é perfeita, a posição dos pedais é quase perfeita. Só acho que poderia... Puta, como é que eu vou falar isso diante da destreza de Walter Röhrl ao longo de anos acelerando e mostrando como se sapateia sobre esses 3 pedais, mas eu acho eles um pouquinho voltados para a direita, um pouquinho, a embreagem um pouquinho tá mais centralizada do que eu gostaria e o acelerador mais para a direita do que eu gostaria. Mas quem sou eu na fila do Candia, meu irmão, para falar alguma coisa? Então tá excelente. Se você já dirigiu um Porsche de 3 pedais e também sentiu isso, conte-nos nos comentários. E aqui, ó, a suspensão é dura, velho. Não adianta. Não adianta falar, não, serve para várias situações, tal. Serve para várias situações lá na Alemanha, na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aqui é duro, meu irmão. Eu fui na padaria, levei minha filha na escola. Vocês sabem, eu moro na Zona Norte lá, no Limão. E rodo muito também pela freguesia, enfim, assim, quem tá do lado fica numa situação de que tá acontecendo alguma catástrofe. Muito também porque essa suspensão tem o PSM, a suspensão ativa da Porsche, é um pouquinho mais baixa e um pouquinho mais voltada para quem quer ainda mais esportividade de algo que só nasceu para isso, né? Nossa Senhora! Essa coisa de eles terem colocado pra gente poder desfrutar e contar pra vocês, tanto quando a gente andou na pista quanto nesses dias que a gente passa com o carro, ter colocado uma versão cabriolé, exacerba, né? Essa atmosfera que já é fantástica em diversas situações, fica ainda mais fantástica quando você tem menos isolamento acústico, como acontece aqui. Tudo fica muito presente, cara. É isso, cara. Você sai rouco de rir. Mesmo em trajetos citadinos, que você vai daqui ali, primeira, segunda, terceira, é o máximo que você vai conseguir esticar, assim, a contento para poder ouvir essa sinfonia. Cara, e esse carro gira a 7.500 RPM. É uma coisa maravilhosa. E, sinceramente, essa faixa de torque e o tanto que o motor sobe rápido, você tem que ficar esperto para não cortar giro aqui. Eu mesmo levei até um amigo para andar, o Lucas, e, cara, fui dar uma esticadinha e cortei marcha. Ele falou, mano, você errou? Falei, não, velho, que o poder de reação, ao mesmo tempo que seu ouvido quer continuar dentro daquela sinfonia, embaça um pouco e o giro sobe realmente bem rápido. Aqui no painel de instrumentos ele tem 2 marcações, né? A de 2.000 aqui e a de 6.000, que justamente é o torque a partir do momento que ele começa, e aqui 6.000 a partir do momento que você está em potência máxima. Ou seja, troque as marchas nessas rotações para ter o melhor resultado aqui. Você vê, você não precisa passar de 80 por hora para sentir que está numa coisa totalmente diferente e alucinantemente boa de andar. Realmente, ó, os caras de moto ficam loucos. Sai no semáforo na frente deles, mesmo com moto mais potente. Primeira, segunda e terceira desse carro aqui é treta. O cara que tá na moto tem que estar com o braço de ferro e o peito de aço para aguentar uma aceleração dessa com o ventão na cara. E se sai na frente deles, eles ficam loucos.
oportunidade que eles têm de passar no trânsito, eles já passam... Seja quem for. Moto grande, moto de rico, moto pequena, moto de entregador. Fica todo mundo louco. Vou pegar o trechinho de estrada aqui. Calma que eu já vou baixar a capota pra você ver os cabelos esvoaçantes. O problema é que assim, quando baixa a capota, o vento atrapalha um pouco o que você vai ouvir, o que você pode ouvir com a capota levantada, né? Não é tão presente assim o ronco quando a capota tá abaixada. Aqui ele continua funcionando, graças a Deus. Esse microfone vem dando uns pau de vez em quando. Bom, aqui ó, deixar uma distância. Ai, tinha um rapaz atrás de mim, deve ter ficado de cara. Obviamente eu não vou dar muito pé aqui, porque a gente tá com esse alerta aqui da pastilha de freio, mas saiba, eu consegui rodar uns 400 km com esse carro, por estradas e vias também assim, e estradinhas também um pouco mais serpenteantes, e eu te garanto, o meu limite chegou bem antes que o do carro. Esse carro é simplesmente fantástico. O que eles aprimoram a cada passagem que uma versão de 911 faz na engenharia é um negócio absolutamente absurdo. Isso aqui é uma versão de entrada, vamos dizer assim, né? E ainda com câmbio manual. Era de se esperar que ele, sei lá, não tivesse tantos atributos assim quanto tem o GTS, quanto tem o Carrera S, mas ele tem tudo, cara. Você tem que ser muito hard user para perceber as diferenças de comportamento entre um e outro, e até entre o conversível e o coupé. É claro que gente mais experimentada vai saber, pilotos vão saber, mas o usuário comum não. Olha que delícia. E o que esse câmbio trabalha com maestria. Cara, tô tocando aqui de qualquer jeito. Não erra uma. O que eu vou falar? Essa reduzida, pelo amor de Deus. O câmbio, na verdade, quando você compara com o PDK e até com os 7 marchas, né? Ele ficou um pouquinho mais longo. Mas isso tirou o pano de cima de que, do que você poderia ter de dúvidas sobre o quanto esse motor girador ele é eficiente justamente para desenvolver aceleração, potência e torque. Mesmo sendo mais longo, ele consegue elevar o giro e entregar potência e torque de uma maneira muito rápida. Mesmo um câmbio mais lento de 6 marchas, frente ao PDK de 8 e especialmente frente ao manual de 7, não dá para tecer uma crítica. Sem contar que é uma situação divertida, mais divertida e até com uma sensação de mais segurança quando você tá no comando, quando você tá tocando as marchas aqui, né? É como não ia encontrar uma Jumpy carregada andando a 44 km por hora aqui na serra, né? Ver se eu consigo ultrapassar rapidinho. Isso, João. Na segurança. E assim, eu também tenho um pouco de receio de ficar mostrando como anda, tal, porque para mim é muito seguro estar aqui. Não que eu seja um piloto, longe disso, eu nem quero parecer que sou para quem está me assistindo, mas não provocar nenhuma moção de incentivo para quem está assistindo e por benefícios da vida, pela luta, pelo quanto ganhou de grana, enfim, tem acesso
a um Porsche. E tente fazer isso de uma maneira meio inconsequente. Ou não estando completamente 100% de suas capacidades físicas e mentais. Ou seja, tem usado entorpecente, tem usado álcool, tem usado droga. É difícil, a gente fica numa sinuca de bico aqui, tentando passar o que esse carro tem de melhor para você, ao mesmo tempo que tem que tomar cuidado para que isso não pareça um incentivo à transgressão de leis e ao crime. É isso que acontece. E, bom, no final eu vou falar um pouquinho disso aí, principalmente com quem divulga essas notícias, porque a desgraça vende, né? E não sei se até tem um pouquinho de inveja em quem divulga e fala da marca, enfim. Bom, mas enfim, é mais gostoso andar aqui do que numa versão com câmbio automático, tenha certeza disso. Vou parar ali na ruazinha e vou baixar a capota. Vocês vão ficar uns 40 segundos sem muitas imagens, mas enquanto isso, deixa eu fazer aqui, eu vou fazer a volta ali do lado do cartódromo da Aldeia da Serra, onde, nossa, um CEO da Inodê. Deixa eu fazer a voltinha aqui. Vou ter que tirar as ventosas das câmeras, mas aí você vai ver como que ele se comporta, como que é a sensação. Vou tentar fazer o máximo possível para te mostrar a sensação sem a capota. Isso. Baixamos. E vai subir os vidros agora. Isso. Você volta pro seu lugar aqui. E você volta pro seu lugar aqui. E lá vamos nós. Aí. O ronco fica mais presente, né? Mas a partir do momento que eu pegar alguma velocidade maior, você certamente vai ouvir mais o barulho do vento. Vamos pegar a subidinha de serra aqui, passar essa primeira lombada com calma. Não é implante, tá? É o que eu te disse, você vai andar nessas situações certamente em segunda e terceira marcha. Lá no Velocitar mesmo, quando eu andei um pouco mais forte com esse carro, tem vídeo no canal. Meu Deus do céu, barulho disso. A música! Lá a gente conseguiu pôr quarta marcha em poucos momentos. Nossa! Ele evapora de um lugar para o outro, é impressionante, e ele mantém com a sensação de aceleração simplesmente tento de 2 a 6 mil RPM. A sua sensação de aceleração vai ser muito igual, mesmo estando já em movimento, a 100, 110, 80, 70. Olha isso aqui. É um brinquedaço, né? Tá assim. Eu não vou conseguir mensurar, porque eu já andei em mais de 1.800 carros. Foco em um canal e mais de 3 carros na minha vida. Mas é uma das sensações mais próximas da felicidade plena. Esse T é T maiúsculo. É aquele mesmo que eu pode falar para as crianças. Que tem mais de 1 milhão, 1.200.000, 1.300.000. Fala assim, eu não vou comprar um Porsche manual, não. Vou comprar um Mercedes, um BMW. Larga de ser maluco. Larga de ser doido. Você tem que ir pro CAPS. Se você anda com um negócio desse e fala, eu prefiro um Honda.
Só vai encontrar isso aqui. Isso daquele Porto Murray T50. É simplesmente um parque de diversões. A direção é demais. O chassi é um absurdo. A tração é esplendorosa, como diria Milton Cunha. E o trabalho desse auto-rev aqui é simplesmente viciante. Não tem tédio aqui. Aqui é mais ou menos tudo ser brasileiro. Se tédio, você não morre. Olha isso. Olha nós subindo que ganha. Olha! Meu Deus. Isso porque eu falei que não ia dar podcast, né? Bom, de toda forma, essa é uma das experiências mais deliciosas. E essa aqui é a verdadeira pós-graduação. Que gosta de carro, avalia carro e trabalha com carro. Se você, meu caro colega, que me encontra nos eventos e tal, vai no evento da Porsche e não aproveita pra entender que tudo isso pode fazer, você tá maluco? Dá até dó de parar. Mas vamos parar, encerrar isso. Já tô bendito do seu tempo, com boas histórias, com algumas notícias boas e ruins, e uma projeção de futuro bem interessante. Vamos lá voltar pro nosso QG. Tá devagarinho aqui. Tá o meio da serra. Idade da mica. Além que participei de coração e estado que visito. Só que é amor e paixão. Só que é dar a melhor noite da sua vida como é da sua vida. Tocar lá barca, na rádio. Ou Lionel Rich. Ou Whitney Houston. Ou até Bela. Show nosso Roberto Carlos. Polêmicas à parte. Vamos lá. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, ademais da incompatibilidade de qualidades e inteligências até de algum dos donos de 911, geralmente de segunda mão, e do carro, eu preciso te dizer que cada vez que eu ando, eu me impressiono ainda mais. Desde lá de 2008, quando andei na geração 997, num GT3 manual, eu só vejo esse carro ser melhor e melhor e melhor. E pouco me importa o que acontece com ele nas mídias por má fé ou por incompetência mesmo. Sobre o carro, eu não tenho dúvida nenhuma de que ninguém resiste a um test drive nesse câmbio fabuloso e com esse carro, com essa potência e com esse torque que para mim tá muito bem na medida. Outra coisa também que é preciso dizer, não é toda marca que consegue buscar no passado a referência para o presente e a melhoria para o futuro. Para isso se requer tradição. Por isso, 10 segundos de silêncio para quem escolheu um PDK e 10 segundos de silêncio para quem não dirige carros manuais. Isto posto, voltamos à tônica. Sim, um dia com Porsche é um dia ainda melhor. Um dia com Porsche manual é um dia para sempre. E eu não me furtaria, obviamente, de montar o meu também com Gentian Blue e câmbio manual. Pode ser coupé ou conversível e rodas RS Racing. Só. Ah, tudo bem. Esse pacote interno eu também teria em Gentian Blue. Sim. O meu 911 Carrera T sairia por R$1.100.000. Vá na página da Porsche, monte o seu também, porque sonhar ainda é possível e sonhar com isso acalanta a alma. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programa roda@gmail.com, tá certo? Mano, o configurador disso aqui é surreal. Você já montou o seu? Quando deu o seu?
1,5 milhão? Ah, não. Aí é pra seguidor do MC Cabelinho. Sai fora. Tchau. Ah, tá louco. 1,5 milhão? 500 mil de equipamentos? Tá maluco? Tá louco. Vai aparecer aqui com um dourado. Ah, essa juventude sabe porra nenhuma.